Você já percebeu como MCs, funkeiros e celebridades digitais sobem rápido, mas muitos caem ainda mais rápido? O cara estoura um hit, ganha rios de dinheiro com shows, publicidade, contratos e 6 meses depois, quebrado. Devendo para Deus e o mundo, para a Receita Federal, nome sujo, patrimônio bloqueado. Não é falta de talento, não é má sorte, é falta de estrutura. Nesse vídeo a gente vai entender porque esse perfil de celebridade perde tudo tão rápido e o que qualquer empresário, investidor ou influenciador pode aprender com esses erros. Se você está começando a ganhar mais dinheiro do que nunca, se os boletos estão sumindo e os zeros estão aumentando, esse vídeo é especialmente para você. O maior risco não é ficar sem dinheiro, é crescer rápido e sem base nenhuma. O que a gente precisa entender é o seguinte: a maioria desses artistas e influenciadores vem de contextos muito humildes. E isso não é uma crítica, é um dado. Eles nunca viram tanto dinheiro entrando na conta. Nunca tiveram acesso a tanto, tão rápido. Só que o problema não é a grana entrar. O problema é que o sucesso financeiro chega antes da estrutura e principalmente antes da mentalidade. E é aí que mora o perigo. Essas pessoas começam a faturar sem estrutura jurídica e nem estrutura psicológica para lidar com o dinheiro. Compram como se não houvesse amanhã. Gastam como se pudessem ter todo o dinheiro do mundo. Misturam o CPF dele, da família. Quando tem CNPJ, misturam CPF com CNPJ e tudo mais. Compram bens que geram custos fixos, sem se preocupar em guardar, investir de forma inteligente ou construir renda passiva. Muitos não têm empresa aberta corretamente, não têm contador com experiência em gestão, não têm planejamento tributário, nem estrutura societária, nem contratos estratégicos para planejamento tributário e estrutural. A grana entra direto na conta da pessoa física e ela sai gastando com carro, casa, relógio, viagem, parente, tudo no impulso, sem separação patrimonial, sem preparação, sem organização. E pior, quase tudo que ela compra está no nome de terceiros. Sim, isso acontece. Porque a cabeça ainda está na sensação da escassez. A melhor forma de eu proteger é colocar na mão de uma outra pessoa, porque se vierem me cobrar eu não vou ter nada, se eu tiver problema eu não vou ter nada. Então acaba colocando no nome de parentes. Ou ainda carrega um nome no Serasa, ou algum problema que ainda tinha antes de se tornar celebridade e acaba não comprando as coisas. A conta bancária não é mais a mesma, mas a mentalidade de escassez, sim. O problema é que esses bens não são dessas pessoas. Eles não estão juridicamente protegidos. Se o empresário se desentende, se o produtor morre, se o relacionamento acaba, se o pai falece, a mãe falece, perde tudo. Pensa, se você coloca no nome dos seus pais, por exemplo, e eles infelizmente vêm a falecer. Aquele bem que em tese era teu, agora passa a participar da sucessão de todos os seus irmãos. E enquanto você detinha 100% da participação, agora você passa a deter 20, 10, 15, 33%. E nem precisa ter má fé. Pensa, colocou alguma coisa no nome do produtor, ele morre, mas tem filhos que não conhecem a operação. Pronto, os bens agora são desses herdeiros, não seus. Não é má fé, às vezes é só desorganização. Você junta anos de trabalho, constrói uma carreira, enche a agenda de shows, trabalha igual doido, perde tudo porque não teve estrutura simples, um contrato bem feito, um acordo de sócios, um plano patrimonial básico, porque entendeu que o advogado naquela oportunidade era caro. Caro é você ver agora o preço que você está pagando pela desorganização. Agora vamos falar do que pouca gente vê, o risco fiscal e jurídico que começa pequeno e termina tomando tudo. Quando o artista mistura o pessoal com o profissional e pior, sem CNPJ, sem contrato, o que ele está fazendo é uma espécie de confusão patrimonial informal. E qual o problema disso? Se ele é investigado por omissão de receita, o fisco vai aplicar a maior alíquota que geralmente está atrelada à pessoa física. Mas além disso, se o nome dele entra numa briga judicial qualquer, por pensão, acidente de carro, quebra de contrato, calúnia na internet, todo o patrimônio do artista pode ser questionado. Claro, se tiver no nome dele. Viu, Franco? Eu falei, foi uma boa estratégia passar pelo nome dos outros. Não foi uma péssima, continua sendo uma péssima, porque você aumentou a base de ataque. Veja, no caso de um divórcio, poderia ser um problema apenas do artista, mas agora, por causa desta atitude, o problema é em dobro, porque pensa, o patrimônio está no nome do terceiro. Tem o risco do artista separar e agora ainda tem o risco deste outro terceiro separar. Já viu, né? Então, em nome de terceiro não é uma boa ideia. É uma péssima ideia. Problemas podem acontecer em todas as vertentes, quase como o efeito dominó. Um problema pode afetar o artista. Uma tentativa de fraudar pode ser o pior
pior dos problemas. Ou seja, o artista se expôs inteiro sem perceber. Tudo porque não tinha uma estrutura jurídica simples ou um planejamento societário básico envolvendo contratos bem feitos. Holdings, às vezes offshores. Porque acreditou que a informalidade era mais esperta. Porque achou o advogado caro. Só que quanto mais cresce o patrimônio, mais visível você fica. E nesse ponto, o risco não vem só do Estado. Ele vem de todo lado. O ex-sócio, o ex-cônjuge, o ex-empresário, fãs, haters, imprensa, concorrência, golpes digitais. Pense em situações como a GR6 Eventos, a Love Funk, MC Rihanna e vários outros. Sempre há risco no mundo artístico. Muitas vezes a ostentação é o maior problema. O cara compra carros e posa nos carros o tempo inteiro. Aliás, tem gente que ainda não tem a grana e aí ele vai e aluga carro lá em Jurerê, aluga casa só para aparecer nas fotos ou para fazer as gravações. Vamos parar um pouco por aqui. Talvez você esteja pensando, mas Franco, é só o cara não ostentar demais, não exibir tudo no Instagram, não ficar mostrando mansão, joia, carro, jatinho. Aqui está o ponto. Primeiro, que muitas vezes isso é necessário para o tipo de música, para o tipo de atividade que ele desenvolve. Mas aqui é muito mais do que isso. Não é sobre ostentação. É o segundo ponto. É sobre estrutura. Não importa se o artista é discreto ou exagerado. O que protege de verdade não é o comportamento, é a estrutura por trás. A Receita não precisa olhar os stories para poder rastrear a movimentação financeira. Ela nem olha os stories. A Justiça não precisa ver ostentação para quebrar sigilo bancário através de medidas efetivas quando percebe que tem alguma coisa errada. Um processo não precisa de mídia para bloquear bens. Ou seja, o que expõe não é o excesso de imagem, é a falta da inteligência jurídica. Se o patrimônio está mal distribuído, centralizado, sem holding, sem contratos, sem separação clara entre pessoa física e jurídica, não tem low profile que resolve. E é aqui que tem muita gente que cai. Porque confunde imagem com proteção. Confunde viver na humildade com estar seguro. Mas não para por aí. Tem outros pontos extremamente relevantes, como, por exemplo, a questão patrimonial, quando diz respeito à relação familiar. Se perder o patrimônio já é um problema sério, perder em meio a um caos familiar é devastador. A falta de estrutura jurídica adequada gera mais do que dívidas ou bloqueios. Ela gera conflitos, desconfiança, solidão. Artista ou influenciador que começa a ser cobrado por parentes que não tiveram a mesma sorte, quase como um caixa eletrônico, sabe? Ô fulano, tô precisando de dinheiro, me dá dinheiro aí. O rico, o artista que se tornou rico, se tornou literalmente um caixa eletrônico. Muitas pessoas procuram relacionamento apenas por causa do dinheiro. O funkeiro não consegue pagar a pensão e vira manchete em site de fofoca. Celebridade que se afasta da própria equipe porque sente que todos estão com segundas intenções. Os amigos que agora passam só a pedir dinheiro. Ou pior, os novos amigos que surgem dessa história e que de amigos não tem nada. Quando não tem estrutura, a pressão é emocional e jurídica. E isso muitas vezes se torna insustentável. E o pior, quando chega a crise, seja financeira ou pessoal, não tem emocional que resista. É muita pressão. Esse é o ponto que a maioria ignora. Elas se protegem com seguranças, mas não com estrutura jurídica. Eles cuidam da imagem, mas não da governança. Investem em joias, mas não em advogados. E no fim, quando tudo desmorona, não é só o patrimônio que some. É a saúde mental, é a família. Pior, o futuro. Atendi há pouco tempo atrás uma cantora, começo de carreira, mas que já faturava relativamente bem. Ela me procurou porque foi afetada muito fortemente, psicologicamente, pelo fim da relação com o produtor. Desgastou, inclusive, a capacidade dela de cantar. A agenda ficou toda atrapalhada. No lado emocional, ela estava a ponto de um colapso, exatamente porque a pressão que ela estava sofrendo era enorme. E imagine que essa cantora, jovem, com muito apoio dos pais, com muito apoio da família, com uma base familiar, para ela já não foi fácil. Imagina o que não passa a cabeça de um jovem sem base familiar nenhuma, que passava fome e passou a faturar milhões e milhões e entrou em algum tipo de conflito. Não é simples. A proteção patrimonial não começa com 10 milhões na conta. Começa com decisão consciente de proteger o patrimônio desde o início. Começa de se preocupar com os primeiros contratos, de confiar desconfiando e desconfiando através do papel. Quem ganha muito rápido também precisa se preocupar e mais urgente ainda. Quem vive da imagem, da fama, de contratos
Contratos instáveis têm uma proteção que precisa ser feita com urgência. E como que isso poderia ser feito? Com a constituição de uma pessoa jurídica para a gestão da atividade artística. Nada de receber tudo no CPF. Criar uma empresa, mesmo que simples, já permite ter contabilidade clara, fazer distribuição de lucro legalmente, reduzir carga tributária, separar riscos trabalhistas e cíveis à pessoa física. Criar uma holding patrimonial. Não precisa ser milionário para isso. Uma holding pode proteger os bens pessoais, carros, imóveis, investimentos, menos a casa da família, tá? A casa da família é sempre em nome da pessoa física. Organizar sucessão familiar evita conflitos em caso de divórcio ou falecimento, ou pelo menos reduz. Evita que um processo ou dívida leve grande parte embora. Formalizar as parcerias com contratos bem feitos é o passo mais importante e mais essencial de todas. Quantas vezes já vimos e vemos funkeiros sendo processados por ex-sócios, empresários, gravadoras ou até amigos? Tudo que começa no boca a boca, no confia em mim, termina em tribunal. O contrato não é desconfiança, é clareza, é objetividade. Criar múltiplas fontes de renda também se torna essencial. Fome é volátil. Quem vive só de shows, campanhas ou views está sempre refém da próxima crise. Pode ser que nunca venha, mas e se vier? Quem usa a visibilidade para estruturar negócios, produtos próprios, licenciamentos, franquias, consegue usar o auge para construir longevidade financeira. Artista famoso pode escolher um negócio, uma área, registrar uma marca e desenvolver essa marca para faturar mais. Veja o que Virgínia Fonseca fez com suas marcas. Essa é uma forma de perpetuar a riqueza mesmo quando o fundo artístico acaba caindo. Pode ser em várias áreas diferentes, roupas, sapatos, perfumes, comida, academia. Tem várias coisas que podem ajudar as pessoas a aumentar a renda, aplicando o princípio da multiplicidade patrimonial. A verdade é uma só. Fama sem estrutura vira armadilha. Você pode ser o artista mais ouvido do Spotify, o mais seguido do Instagram ou o mais comentado em portais de fofoca. Se o seu patrimônio não estiver protegido, se os seus contratos não forem bem feitos, se não tiver um planejamento sucessório, basta um estalo de dedo para tudo desmoronar. Dinheiro gera poder, mas só estrutura garante permanência. E é por isso que eu insisto, se você tem patrimônio ou está construindo patrimônio, você não pode mais viver como se não tivesse nada a perder. Me diz aqui, você conhece algum caso de famoso que perdeu tudo ou que conseguiu manter mesmo depois do auge? Comenta aqui comigo. E se você quiser entender como proteger seu patrimônio de verdade, seja você um funkeiro, um médico, um influenciador ou um empresário, já sabe, segue o canal, ativa o sininho e continua comigo nessa jornada. Porque aqui, inclusive nessa playlist que está aparecendo para você, tudo o que você precisa saber sobre proteção patrimonial está organizada de uma forma rápida, eficiente e gratuita, para você não correr o risco de perder qualquer real por não conhecer o que você precisa saber. Te vejo no próximo vídeo.